Fazendeiro retorna ao interior e revela seu amor oculto de infância em momento tocante. Carlos desceu do ônibus e a poeira da estrada se levantou como um abraço do passado. O ar estava impregnado do aroma doce do café fresco e do frescor da terra batida. Durante anos, ele sonhou em conquistar o mundo em São Paulo, correndo atrás de um sucesso que parecia palpável, mas que agora se desfazia nas lembranças de sua infância. A festa de aniversário de sua mãe, a matriarca forte da família, era a razão que o trouxe de volta ao pequeno município, onde a sanfona tocava nas festas de agriões e as estrelas brilhavam como promessas de felicidade. Enquanto caminhava pela fazenda, a nostalgia o envolveu. Os risos dos amigos de escola ecoavam e uma onda de memórias o atingiu. O cheiro de eucalipto intensificou a sensação de que ele nunca tinha saído de lá. A primeira pessoa que avistou foi Ana, sua melhor amiga, agora uma professora admirada. Seus olhos se encontraram e a emoção tomou conta do ambiente. "Você voltou!" exclamou ela, com um sorriso que reavivou sentimentos há muito enterrados. O coração de Carlos disparou. Ele nunca tinha esquecido aquele brilho tão especial. Entre abraços apertados e risadas, os preparativos para a festa começaram. Enquanto colocavam bandejas de quitutes na mesa, Carlos e Ana começaram a relembrar os momentos da infância. "Você foi a única que nunca deixou de acreditar em mim", Carlos confessou, a voz embargada. O olhar de Ana ficou suave, mas também triste. Ele percebeu que, enquanto corria atrás de sonhos, ela continuava firme na simplicidade do amor verdadeiro. A conexão entre eles era palpável e era impossível ignorar a saudade que latejava dentro dele. Quando a festa começou, a música preenchia o ar. Mas em meio à celebração, Carlos sentiu uma força invisível puxando-o para Ana. Agora, os planos adolescentes de construir um futuro juntos eram apenas ecos de um sonho que ele deixara escapar por ambição. A solidão que carregava por tanto tempo parecia se intensificar. "Carlos, você ainda está aqui?" perguntou Ana, com uma fragilidade que fez seu coração parar. Ele queria gritar que sim, que estava presente, mas não encontrou palavras. Sobre a sombra da mangueira antiga, Carlos e Ana se afastaram do tumulto. O sol filtrava suas luzes verdes, criando um abrigo acolhedor. "Você já pensou no que seria de nós se a vida não tivesse nos separado?" A questão dela penetrou em sua alma. Carlos estava num dilema: retornar para São Paulo e a busca frenética por sucesso, ou ficar e abraçar o amor que nunca morreu. Era uma escolha que o deixava paralisado. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." A brisa suave agitou as folhas ao redor, e Carlos se sentiu dividido. O desejo de retornar à cidade e buscar a carreira que sempre almejou se confundia com o calor do amor verdadeiro que preenchia seus pulmões. Ele olhou nos olhos de Ana, e naquele instante, tudo parecia em suspenso. O passado, o presente e o futuro entrelaçados em uma única questão. O que valeria mais? A segurança de um futuro financeiro ou a conexão de uma vida que pulsava ao seu lado? A dúvida pairava no ar, e a história entre eles ainda estava longe de um desfecho. O silêncio entre Carlos e Ana se fez profundo, como se a natureza aguardasse ansiosamente pela resposta que ele não sabia como dar. Ouvia-se ao longe a sanfona em um ritmo animado. As vozes dos convidados na festa pareciam distantes, num mundo paralelo onde a vida seguia. Mas ali, sob a sombra acolhedora da mangueira, tudo parara. "Carlos, você me deixou sozinha", disse Ana, a suavidade de sua voz contrastando com a dor que transparecia em suas palavras. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, e ele sentiu seu peito apertar. Era como se o tempo tivesse jogado tudo no mesmo caldeirão. As lembranças, os anseios, as escolhas que o levaram até aqui.
Eu esperei por você, continuou. A fragilidade no tom de sua voz revelava que a espera não foi fácil. Carlos ficou sem palavras. Como explicar que a ambição o levara tão longe, mas o que realmente faltava na sua vida não era conquistado em prazos ou metas, mas naquela conexão que ele sempre soube que existia entre eles. Ele sabia que devia ser honesto. Ana, eu sinto muito. Eu me perdi nesse caminho e pensei que isso era o certo. Mas agora, não sei o que fazer. O que eu sempre quis parecia tão distante. E você sempre esteve tão perto. Os olhos dela brilharam, não só de raiva ou decepção, mas uma mistura de esperança. E se não for tarde demais? O que te impede de voltar para casa agora? Ela se aproximou mais, segurando a mão dele, e Carlos sentiu aquele mesmo calor do passado aquecer seu coração. Uma corrente elétrica os unia, um laço que parecia ter passado por intempéries, mas que ainda pulsava intensamente. O seu lugar sempre foi aqui, você sabe disso. Ana disse suavemente, sua mão envolta na dele. Você é parte dessa terra e eu sou parte da sua história. Era um convite inegável, uma chance de reescrever as páginas que não puderam ser escritas. Carlos respirou fundo, olhando em volta para a fazenda, para as árvores onde ele havia subido em sua infância, para a casa que sempre foi seu lar. A ideia de partir novamente parecia mais difícil do que nunca, mas a insegurança permanecia. E se ele falhasse novamente? E se o risco não valesse a pena? Um grito animado da festa interrompeu o momento mais íntimo entre eles. O carinho e a esperança estavam tingidos por uma dúvida que não se dissipava. Carlos queria entender, explorar o que ainda havia entre eles. Coração acelerado, ele se virou para ela, percebendo que na escolha entre amor e sucesso, talvez a decisão não fosse tão simples. Mas antes que pudesse formular uma resposta, ouviram passos apressados se aproximando. Era a mãe de Carlos, visivelmente preocupada, com o olhar que revelava que algo não estava certo. Carlos, precisamos conversar agora. O tom sério dela fez o coração dele disparar novamente. Não era só uma conversa qualquer. O peso da urgência mexeu nas entranhas de Carlos. Ana olhou para ele, e a interrogação em seu olhar era clara. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper aquele momento precioso? Carlos olhava para Ana e sentia que o tempo estava se esgotando. O que sua mãe tinha a dizer poderia mudar tudo. Ele foi arrebatado por um misto de ansiedade e expectativa. E quando ele encarou Ana pela última vez antes de seguir sua mãe, uma pergunta ecoava em seu coração. O amor verdadeiro conseguiria resistir ao que estava prestes a ser revelado? Carlos seguiu sua mãe, os passos firmes, mas com o coração pesado. Ana ficou ali, sob a mangueira, como uma flor que aguardava pela chuva, ansiosa e esperançosa. Mesmo se afastando, ele podia sentir a conexão palpável entre eles, pulsando nas memórias que correram como um filme dentro de sua cabeça. Carlos, você precisa ouvir isso, disse sua mãe enquanto caminhavam em direção à casa. A urgência em sua voz deixava claro que algo sério estava prestes a ser revelado. Ao entrarem na velha casa, o cheiro de café fresco e bolo quentinho invadiu o ar, mas nada disso era suficiente para acalmar a tensão que crescia no peito de Carlos. Senta aqui, disse sua mãe puxando uma cadeira na mesa da cozinha. Ele se sentou, olhando diretamente para ela, esperando a tempestade que ela tinha para desabafar. É sobre o seu pai. A menção do pai fez com que Carlos se contraísse. Desde que ele se mudara para a cidade, sua relação com o pai havia se esfriado. As cartas eram raras e os encontros ainda mais escassos. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz um pouco trêmula. Ele não estava bem. Você sabe que ele sempre foi teimoso e não se cuidou direito. A mãe respirou fundo, tentando reunir coragem. Fui visitá-lo recentemente. Ele me disse que se arrepende de não ter sido mais presente na sua vida e que sempre quis que você voltasse para a fazenda. Carlos segurou firme a borda da mesa, os sentimentos conflitantes se espalhando como um malabarista desequilibrado. Ele sempre teve outras prioridades. Trabalho, negócio. Nunca fui eu, disse ele, a frustração transparecendo na voz.
Eu sei, querido, mas ele realmente se importa. Na verdade, ele pediu para você voltar. Quer que você venha passar um tempo aqui, revisar as coisas da fazenda junto dele. A mãe falou olhando bem nos olhos dele, como se quisesse passar a força que precisava ser transmitida. Ele sente a sua falta. As palavras dela reverberaram dentro dele, um eco de tristeza e esperança ao mesmo tempo. Carlos precisava resolver suas pendências, não só com seu pai, mas com a própria história que havia deixado para trás. Como poderia querer voltar, sendo que a relação nunca foi tranquila? A ideia de ficar emaranhado em conflitos familiares e ainda ter que encarar Ana e tudo o que havia entre eles era sufocante. Eu não sei se consigo, Carlos disse, a voz quase um sussurro. A insegurança na situação parecia quase opressiva. E se ele voltasse e tudo desmoronasse de novo? E se ele se machucasse ao reabrir feridas velhas? Enquanto isso, na sombra da mangueira, Ana observava a festa sem enxergar o brilho da alegria ao seu redor. Seu coração pulsava com a esperança de que Carlos tomasse uma decisão. Ela podia sentir que a brisa mudou, como se a própria natureza estivesse sussurrando a favor de um reencontro. Carlos olhou para a mãe e viu a fragilidade em seu olhar. Ela estava ali, não só como sua mãe, mas como a mediadora entre o passado e o futuro. Eu preciso pensar, Carlos murmurou, ainda balançando entre o que era certo e o que desejava. Ao mesmo tempo, a sanfona da festa soava mais forte, trazendo ecos de risos e lembranças do que poderia ser. Havia algo a ser feito, e de alguma forma, tudo parecia girar em torno de Ana e da oportunidade de reconexão com sua história. Carlos levantou-se lentamente, decidido a enfrentar não apenas seu pai, mas também a sua própria verdade. Com o coração pesado na decisão que tinha que tomar, ele abriu a porta. Vou falar com o meu pai, disse ele, mais para si mesmo do que para sua mãe. Mas uma questão pairava no ar, como um balão prestes a estourar. O que ele encontraria quando voltasse aos braços de sua família? Esse passo em frente poderia levá-lo a reescrever seu destino ou acabar selando um novo tipo de solidão. E se o amor verdadeiro, aquele que sempre sentira por Ana, não fosse o único sentimento que precisasse ser resolvido? Ao olhar para a festa iluminada pelo luar, uma nova pergunta brotou em sua mente. Estaria ele pronto para o que estava por vir? Carlos sentiu o vento frio da noite roçar seu rosto enquanto caminhava para fora da cozinha. O aroma do bolo e do café ainda pairava no ar, mas sua mente estava longe de ali. Cada passo o levava mais fundo em suas memórias, sombras de um passado que ele tentava deixar para trás, mas que insistia em voltar. Ana estava na festa, e ele era atraído por ela como um ímã, mesmo sem saber como enfrentá-la. Lá fora, as luzes tremeluziam lentamente e as risadas ecoavam, mas todo o brilho parecia distante. Cada risada soava como uma lembrança distante, cada música, um chamado. Carlos hesitou, parando na entrada. O que diria a Ana? Seria capaz de enfrentar a dor e o desejo ao mesmo tempo? Ele teve a estranha sensação de que o tempo estava parado, como se a noite estivesse esperando sua escolha. Enquanto decidia se deveria se aproximar ou se afastar, o olhar dele se encontrou com o de Ana. Ela estava sob a mangueira, tão radiante que parecia quase feita de luz. Os cabelos dela balançavam ao vento, e por um instante, toda a confusão de sua vida pareceu desaparecer. Ele se lembrou dos momentos que passaram juntos, da amizade que evoluiu para algo mais. O que ele sentia por ela ainda era forte, mas e a dor que ele guardava em relação ao pai? Ana sorriu, e Carlos teve certeza de que ela estava esperando por ele. O que ele não sabia é que, da mesma forma que ele, ela também lutava contra os próprios sentimentos. Era um misto de alegria e medo, de esperança e insegurança. Você demorou, disse Ana com um tom brincalhão que não conseguia esconder a ansiedade por trás. Estava pensando que você tinha se perdido. Carlos sorriu de volta, mas o coração pulsava forte dentro do peito. Estava resolvendo algumas coisas com minha mãe. As palavras não saíram exatamente como ele queria, mas Ana pareceu entender, mesmo sem perguntar mais. Eu ouvi sobre seu pai, ela falou, num tom suave. Sinto muito. Ele é um homem forte,
Espero que você consiga o que precisa. Assim que Ana disse aquelas palavras, algo dentro de Carlos mudou. O peso do passado houve um pouco, mas a incerteza continuava. Eu não sei o que vai acontecer se eu voltar para a fazenda. Pode ser complicado, e há tanto que ficou ali não resolvido. Às vezes é preciso se perder para se encontrar novamente, Ana disse, agora olhando nos olhos dele. A vida é sobre resolver as coisas, não fugir delas. Carlos analisou seu olhar, sentindo a sinceridade. Sabia que ela estava certa, mas a ideia de enfrentar seu pai e quem ele era deixava uma nuvem de insegurança pairando entre eles. Naquele momento, Carlos teve um vislumbre do futuro. O reencontro com seu pai não seria apenas uma questão de confronto, mas um encontro consigo mesmo. E se tudo desse certo, talvez também com Ana. Será que ele encontraria ali as respostas que procurava? Estaria ela disposta a enfrentá-lo do mesmo jeito que ele enfrentaria o pai? Se eu voltar, você estará lá? Carlos perguntou, a vulnerabilidade em sua voz quebrando as barreiras que ele mesmo havia levantado. Eu sempre estarei, Carlos, a não ser que você decida que não precisa de mim. Mas estou aqui sempre. Ana respondeu com força, e aquelas palavras o envolveram como um cobertor morno em um dia frio. Ele sentiu que havia mais ali, uma ponte construída com confiança que poderia levá-los juntos para um novo caminho. Ele tomou um fôlego profundo, a decisão começando a se formar. Certo, preciso voltar e resolver isso, não só para mim, mas para nós. Ao mesmo tempo, o céu começou a mudar, nuvens ameaçadoras se formando ao longe. Algo grande estava por vir, e Carlos sabia que sua jornada estivesse apenas começando. A vida é cheia de reviravoltas, mas talvez, no final das contas, enfrentar o pai sempre foi o primeiro passo para enfrentar o que estava dentro dele. Antes que ele pudesse pensar mais, um trovão soou ao longe, ecoando pela madrugada. Um sinal? Um aviso? Não sabia, mas a incerteza vinha acompanhada de um novo sentido de urgência. Vou voltar para a fazenda, decidiu quase como um grito para o universo. A partir daquele instante, nada seria o mesmo. E o que mais Carlos não poderia prever era que as revelações à frente poderiam mudar não apenas sua relação com o pai, mas também com Ana. Ainda havia tanto por descobrir. Estava prestes a mergulhar em águas turbulentas e, além disso, uma verdade estava prestes a ser revelada. O que ele não imaginava era que isso mudaria tudo. Sobretudo, o que sentia por Ana. Carlos respirou fundo e fez um esforço para se afastar daquelas luzes e risadas, enquanto seu coração pulsava em um ritmo frenético. A decisão já estava tomada, mas o peso da estrada até a fazenda parecia cada vez mais intenso. Ele iria atrás de seu pai, mas suas emoções estavam densas como as nuvens que se formavam ao longe, e a chuva parecia certa. No caminho, suas lembranças tomaram conta. Ele se lembrou da infância, dos dias ensolarados a correr pelo campo e das promessas feitas com Ana, de que sempre estariam juntos, independente de qualquer coisa. Aquela alegria pura que compartilhavam era uma luz na escuridão da sua vida familiar. Mas como poderiam ter fugido das sombras que agora pareciam tão imensas? Chegou ao portão da fazenda e por um instante hesitou. O lugar estava mais desgastado do que ele lembrava. As paredes, antes cheias de vida, agora apresentavam rachaduras profundas. Assim que ele atravessou o limiar, um cheiro de terra molhada e grama recém-cortada invadiu suas narinas, um lembrete de que aquela terra ainda pertencia a ele. Mas e seu pai? Que homem encontrou depois de tantos anos? Carlos deu um passo à frente, e logo seus pés tocaram a varanda. O som da madeira rangendo sob seu peso ecoou, como se a própria casa estivesse protestando. Ele se virou e avistou Ana ao longe, à sombra da mangueira, uma imagem que instantaneamente trouxe à sua mente a doçura de suas promessas de crianças. Mas agora tudo parecia diferente. Ao olhar para o que tinha em mãos, ele tinha tanto a perder. Com a mão trêmula, Carlos bateu à porta. O eco atravessou o vazio e ele sentiu um frio na barriga. Depois de alguns momentos angustiantes, a porta se abriu lentamente, revelando seu pai. Os olhos que antes eram cheios de amor,
agora estavam opacos, e a expressão no rosto dele era de confusão e surpresa. Carlos? A voz do pai saiu quase como um sussurro, e ao ouvi-la, Carlos sentiu o peso do passado descer sobre seus ombros. Seria esse o momento em que teriam que enfrentar as verdades argentinas entre pai e filho? Precisamos conversar, Carlos disse, tentando manter a firmeza na voz. Mas ela soou mais fraca do que ele desejava. Era como se aquele simples pedido carregasse a intensidade de uma tempestade. Adentraram a casa, e a atmosfera estava tão pesada quanto a neblina que começava a se formar do lado de fora. Sentaram-se à mesa, a mesma que tantas vezes foi palco de risadas e histórias, mas agora estava parecendo um tribunal. As palavras sobre as lembranças eram escassas, eclipsadas pelo silêncio que preenchia o ar. Você sumiu por um tempo. O que aconteceu? Perguntou seu pai, o olhar fixo no chão. Ele não se atreveu a olhar nos olhos de Carlos. Eu precisei sair, Carlos respondeu na esperança de que suas palavras fossem o primeiro passo em direção à reconexão. Mas eu voltei para entender, para confrontar o que ficou para trás. Um trovão estourou lá fora, e a luz piscou momentaneamente, deixando a sala em penumbra. O barulho fez o pai estremecer, e por um instante, ele pareceu retornar ao momento em que Carlos ainda era uma criança, protegida daquela tempestade. Carlos, eu não sei se consigo. Não sei como entender o que aconteceu entre nós. O homem respondeu, finalmente levantando o olhar. Carlos fechou os olhos por um momento. O que ele não esperava era que a fragilidade de seu pai acendesse uma chama de compaixão dentro dele. Ali estava aquele homem com suas próprias inseguranças, e ele se perguntou se, ao invés de enfrentá-lo, não poderia usar aquele momento para se reconectar. Talvez a gente nunca tenha se conhecido de verdade, Carlos comentou, mas eu quero tentar. Não só por mim, mas por nós. E ainda tem Ana que pode me ajudar a entender tudo isso. Naqueles poucos segundos de silêncio, a verdade de Ana pairou entre eles, como uma terceira presença na conversa. O olhar do pai se iluminou ao ouvir seu nome, mas antes que qualquer resposta pudesse se formar, a tempestade se intensificou. E a verdade que você tem que enfrentar não é só sobre nós, mas também sobre você mesmo, Carlos. Seu pai disse, afetado pela força das palavras. Carlos olhou pela janela e viu as gotas de chuva começando a escorrer, como se o céu estivesse chorando por eles. Então vamos enfrentar isso juntos, ele respondeu, sentindo que a tempestade não era só externa, mas também uma luta interna que ambos precisavam dar conta. Que assim, naquele momento tumultuado, os dois se prepararam para confrontar o que havia sido guardado por tanto tempo. Mas o que Carlos não sabia era que a revelação mais dolorosa e transformadora ainda estava por vir. Do lado de fora, uma sombra conhecida se aproximava da casa envolta na chuva. E era ali que o verdadeiro confronto começaria, germinando de uma maneira que Carlos jamais poderia imaginar. A chuva caía forte. Preencher o som de suas batidas intensificava a tensão no ar. Carlos e seu pai estavam ali, no coração da tempestade, ambos lutando contra seus próprios demônios, enquanto um silêncio insuportável se estabeleceu entre eles. Carlos sentia que cada gota de água que escorria pela janela ecoava um lamento, como se a natureza estivesse chorando pela dor deles, pela distância construída ao longo dos anos. Foi então que, ao longe, um movimento chamou sua atenção. Carlos, de maneira instintiva, se levantou e se aproximou da janela. Ele esfregou os olhos, tentando distinguir a figura que surgia das sombras. Era Ana. Como uma visão dos tempos em que tudo era mais simples, ela se aproximava da casa, protegida por um guarda-chuva desbotado, mas determinada a não deixar que a chuva a detivesse. Seu coração disparou ao vê-la. Aquele era um dos raros momentos em que sentia que algo bom estava prestes a acontecer. É a Ana, ele disse, não sabendo se a afirmação era para seu pai ou para si mesmo. O olhar do pai se fixou na silhueta, e embora visivelmente confuso, ele pareceu mais alerta. Você a conhece? O pai perguntou, sua voz carente de firmeza. Sim, ela foi uma grande parte da minha vida, Carlos respondeu,
a emoção tornando suas palavras quase um sussurro. Um dos poucos pontos de luz que ainda tinha. Ele nunca havia mencionado Ana com tal sinceridade, e a revelação fez com que seu pai arqueasse as sobrancelhas. A porta da casa rangeu quando Carlos a abriu, permitindo que o som da chuva se misturasse às lembranças que agora pareciam tão vivas. Ana estava lá ofegante, mas seu sorriso brilhou mais forte que o sol escondido por trás das nuvens. Carlos, eu não sabia se você ainda estava aqui. Sua voz tremia, não só pela chuva, mas por seus sentimentos latentes. Eu voltei para confrontar meu passado, Ana, e para entender tudo isso. Carlos respondeu, seus olhos nervosos fixados nela, numa tentativa de buscar apoio em meio à tempestade emocional que se desenrolava. Você não precisa fazer isso sozinho, ela disse, finalmente quebrando a barreira de anos que existia entre eles. Todos nós temos nossas lutas. Converse com ele. Deixe que eu ajude. Carlos olhou para seu pai, que assistia à cena em silêncio, mas com os olhos marejados. Entre os dois, a rixa havia começado a se dissolver, e uma nova ponte estava se formando, a de um passado não resolvido, mas com a esperança de um futuro melhor. Vamos entrar, Carlos disse, gesticulando para Ana, e juntos os três seguiram para dentro. A casa parecia mais quente, como se o ambiente estivesse de algum modo reagindo à presença dela. O cheiro de madeira molhada misturava-se com a expectativa que flutuava no ar. Assim que se sentaram novamente à mesa, Ana olhou diretamente para Carlos. Às vezes o que precisamos é trazer à tona o que está enterrado. O que você escondeu pode ter ferido vocês dois muito mais do que imagina. O que seu pai fez, talvez você possa entender. Carlos engoliu em seco. Era verdade, tantas coisas não ditas estavam entre eles, e ele sabia que carregava mágoa, mas a dor não era apenas dele. O pai olhou nos olhos de Carlos, suas feições marcadas pela angústia de anos de distanciamento. Estou aqui para ouvir você, Carlos. Desde que você saiu, todos os dias eu me pergunto o que eu poderia ter feito diferente. Seu pai começou, sua voz tremendo levemente. Eu falhei com você, mas nunca quis que você saísse. Carlos sentiu um nó se formando na garganta. Olhando para Ana e depois para seu pai, percebeu que estava prestes a abrir não só seu coração, mas também as feridas que ainda não haviam cicatrizado. Antes que pudesse falar, uma batida firme na porta ecoou, interrompendo o momento. Quem será agora? Carlos murmurou, já sentindo a tensão subir novamente. Ele se levantou, enquanto seu coração acelerava. Não era hora para mais surpresas, especialmente com tudo que estava prestes a ser revelado. Só pode ser uma nova tempestade, seu pai disse. Mas Carlos sabia que a tempestade não estava apenas do lado de fora. O verdadeiro conflito estava prestes a ser exposto, e a resposta que ninguém esperava poderia mudar tudo. Carlos respirou fundo e dirigiu-se à porta, sentindo o peso das escolhas que teria que fazer, enquanto a sombra do que poderia ser seu novo futuro esperava do lado de fora. Carlos hesitou por um instante diante da porta. Seus dedos tremiam enquanto se preparava para virar a maçaneta. A expectativa crescia dentro dele, como uma onda prestes a quebrar. O bate-cabeça da chuva ainda ecoava ao fundo, preenchendo o espaço de incertezas. Você não precisa abrir, o pai disse, mas sua voz soava mais como um pedido do que uma ordem. Ana ajustou a postura, percebendo que revolucionar a relação entre pai e filho agora dependia de Carlos. Não posso ignorar, ele respondeu firme. Com um empurrão hesitante, a porta se abriu. Um vento úmido invadiu a casa, trazendo a sensação de que algo antigo e esquecido estava prestes a ser trazido à tona. No limiar da entrada, uma mulher com os cabelos desgrenhados pela chuva esperava. O coração de Carlos parou quando ele a reconheceu. Juliana, murmurou quase sem acreditar que ela estava ali. Os olhos de Juliana estavam cheios de lágrimas, não só pela chuva, mas por emoções contidas. Eu ouvi que você voltou. Não sei se deveria vir, mas a cidade nunca foi a mesma sem você. Carlos ficou paralisado. Juliana foi seu primeiro amor, aquele que ele perdeu ao deixar a cidade. Lembranças da infância inundaram sua mente. Tardes ensolaradas, risadas e promessas feitas sob a luz da lua.
Porém, ao mesmo tempo, havia dor. Dor pela partida, dor pela separação. Eu não esperava te ver, Carlos finalmente disse, a voz falhando. Ele se virou um pouco como se procurasse apoio em Ana e seu pai, que observavam a cena em um misto de surpresa e confusão. Fui eu quem falhei. Nunca tive coragem de lutar pelo que tínhamos, Juliana confessou, a voz embargada. A intensidade do momento envolveu a sala, como se o tempo tivesse desacelerado. Carlos se lembrou do sentimento forte e insubstituível que um dia teve por ela, e de como isso se transformara em mágoa ao deixar tudo para trás. Mas por que agora, Juliana? Indagou, a dor ainda fresca em sua voz. O que mudou? Ela hesitou. A vida nos ensinou muito, e eu percebi que os laços mais fortes não se desfazem facilmente. Estive tentando me encontrar e voltei a pensar na gente. Aquilo soou como um bálsamo para a alma dele, mas Carlos também sabia que o passado não era um lugar onde se podia simplesmente voltar. Eram tantas as perguntas entaladas na garganta. O que ele queria? Uma antiga paixão reacendida ou a necessidade de confrontar sua história? Ana, percebendo o tumulto interno de Carlos, tomou a palavra. Juliana, o Carlos precisa de clareza sobre o que sente. O que você deseja? É apenas o retorno do passado ou algo mais? A pergunta de Ana causou um estrondo. Carlos olhou para Juliana, esperando uma resposta, mas ela se perdeu nos próprios sentimentos. Juliana respirou fundo, o olhar firme, mas trêmulo. Eu quero uma chance. Não quero que nossos caminhos se cruzem como o passado. Quero te reencontrar com o presente. Não quero perder tempo. A tensão entre eles era palpável. Carlos sentiu o peso das suas decisões pesando mais do que nunca. Os olhares do pai, a preocupação de Ana, tudo isso era uma mistura do que ele desejava e do que temia. Finalmente percebeu que a verdadeira tempestade não era a chuva lá fora, mas a que estourava dentro dele. Eu preciso de um tempo, declarou, a voz firme, mas ainda abalada. Uma chance para entender todos esses sentimentos confusos. Juliana assentiu, a expressão de esperança e de tristeza em seu rosto. Eu estarei aqui, Carlos. Sempre estarei. Carlos fechou a porta devagar, o som da chuva batendo na madeira ecoando ao fundo. O que ele queria realmente? O que significava recomeçar? Ele estava cercado pela tempestade de emoções, e a resposta que precisava encontrar estava mais perto do que pensava. Um silêncio profundo caiu na sala, enquanto todos absorviam a gravidade da situação. Ana olhou nos olhos de Carlos com uma determinação renovada. Vamos conversar. O passado não pode mais ser um peso. Ele precisa ser um aprendizado. Carlos concordou, mas antes que pudessem dar o próximo passo, um novo estrondo de trovão ressoou, como se o universo estivesse prestes a intervir de novo. Uma nova preocupação surgiu em sua mente. E se mais pessoas do passado aparecessem e trouxessem à tona segredos que poderiam destruir a nova chance que ele queria construir? Com uma sensação de urgência no coração, ele se preparou para o que viria a seguir, ciente de que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. A chuva continuava a ecoar contra as janelas, criando um ritmo quase hipnótico. Carlos respirou fundo, sentindo seu coração acelerar à medida que tentava processar tudo o que havia acontecido. A presença de Juliana trazia de volta um turbilhão de sentimentos que ele pensava ter deixado para trás. Ele olhou para o pai e Ana, que acompanhavam a situação com olhares cheios de preocupação e expectativa. Precisamos discutir o que aconteceu aqui, disse Ana, desprezando o peso da chuva para criar uma ponte entre passado e presente. Carlos, você precisa entender o que isso tudo significa. As palavras de Ana cortaram o silêncio como um raio, acordando Carlos de um devaneio. Ele sabia que mais do que nunca precisava encarar a verdade sobre si mesmo. O que havia impulsionado sua partida anos atrás? Medo? Preguiça de lutar? Parece que o passado está desenterrando suas raízes, seu pai falou suavemente. Mas precisamos lembrar que o que importa é o agora. Carlos olhou para o pai, buscando um eco de suporte em suas palavras. A dor da partida ainda o acompanhava,
mas ele sabia que não poderia carregar esse peso sozinho por mais tempo. Eu sempre pensei que voltar aqui seria um recomeço, um tempo para corrigir os erros, mas ele hesitou, lutando para articular seus pensamentos. E se isso só for uma ilusão? E se eu acabar me machucando novamente? Juliana, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente. Não é uma ilusão. O amor que tivemos é real, Carlos. Não posso prometer que tudo será perfeito, mas quero tentar, quero reconstruir. Não podemos deixar esses sentimentos escaparem novamente. A sinceridade em sua voz fez Carlos sentir um calor no peito que ele não sentia há anos. A verdade é que, no fundo, ele nunca a esqueceu. Por que tudo isso agora? Por que não antes? A frustração tomou conta dele. Você estava aqui e eu também, e não fizemos nada. A vida simplesmente passou por nós. Juliana fechou os olhos por um momento, e as lágrimas que antes estavam apenas contidas, agora escorriam livremente. Porque eu estava perdida e não sabia o que era mais importante. Só agora, ao te ver novamente, percebo que deixei minha vida ser guiada pelo medo. Precisamos transformar isso em algo mais, Carlos. Vamos fazer diferente agora. As palavras de Juliana trouxeram uma nova onda de emoções. Carlos se sentia dividido, como se estivesse em um campo de batalha entre o que ele queria e o que temia. O rostinho alegre da infância o assombrava agora, lembrando que o amor também era feito de riscos. Eu me preocupo, Juliana. E se voltarmos e nada mudar? E se você olhar para mim e não sentir mais nada? A insegurança escorria de sua voz como uma chuva contínua. Então nós tentaremos de novo. Isso é o que as pessoas fazem quando amam. Elas lutam mesmo quando têm medo, Juliana disse, seus olhos fixos nos de Carlos, firmes, como se cortassem a distância entre eles. O silêncio se instalou e Carlos sentiu como se o mundo tivesse parado. Uma parte dele gostaria de se perder naquela intensidade, mergulhar de cabeça, sem pensar. Mas outra parte sabia que isso não era tão simples. Hannah, percebendo a batalha interna que se desenrolava diante dela, decidiu intervir novamente. Às vezes é no medo que encontramos a coragem certa, Carlos. Olhe para dentro e veja o que realmente deseja. Você não precisa decidir agora, mas precisa se autoconhecer. Ouvindo as palavras de Ana, uma luz interior começou a brilhar. O que ele queria das pessoas ao seu redor, do passado e do presente? A resposta ainda estava tímida, mas pulsava dentro dele como uma batida constante. Embora a confusão ainda pairasse no ar, uma pergunta pairou sobre a situação. E se mais do que os sentimentos, existissem segredos a serem revelados? O trovão lá fora embargou novamente, e Carlos se perguntou se a tempestade não traria à tona mais do que apenas lembranças. Eu vou precisar de tempo, mas talvez a resposta esteja em um lugar que eu não explorei ainda, ele murmurou, já vislumbrando que os próximos dias poderiam ser mais do que desafiadores, poderiam ser transformadores. Antes que pudesse concluir seu pensamento, um barulho intenso ressoou do lado de fora. Um carro derrapando na rua. O flash de luzes iluminou o ambiente por um breve momento, e Carlos sentiu o coração disparar. O que mais a tempestade poderia trazer para sua vida neste retorno? Carlos imediatamente se levantou, seu peito comprimido pela ansiedade. O som do carro derrapando ecoava como se tivesse sido projetado dentro de sua cabeça. Ele se aproximou da janela, agarrando a cortina como se pudesse puxar para longe a névoa de incerteza que pairava sobre ele. A visão que se desenrolava do lado de fora o deixou paralisado. O carro, envolto em uma nuvem de poeira e água, havia parado de forma abrupta. Ele pôde ver sombras se movimentando e seu coração acelerou ainda mais ao reconhecer uma figura. Era alguém que ele nunca esperou ver novamente. Fernanda, uma amiga da infância que tinha muito mais significados do que ele se permitira lembrar. Fernanda? Ele murmurou para si mesmo, como se chamasse a realidade de volta. Juliana, percebendo o deslizar da sua atenção, posicionou-se ao seu lado. Você a conhece? A pergunta dela era simples, mas o tom, cheio de curiosidade e um leve ciúme, trouxe um novo peso à atmosfera. Carlos assentiu, sem conseguir desviar o olhar da amiga. Fernanda sempre foi uma pessoa especial em sua vida, alguém que o fazia rir e sonhar.
Mas isso parecia ser uma eternidade atrás, em tempos em que a inocência ainda brilhava em seus corações. O espírito da infância parecia voltar com a lembrança de Fernanda, e logo a leveza do passado começou a contrastar com as tensões do presente. "Deixa eu ir lá fora", Carlos disse impulsivamente, sua voz agora cheia de determinação. Ele precisava saber o que aquela chegada inesperada significava para ele, para Juliana e agora para Fernanda também. Ele atravessou a sala, sentindo as pernas trêmulas, repleto de uma química antiga que parecia chamada à vida pela inesperada presença de sua amiga. Ao abrir a porta, a chuva que caía agora parecia mais serena, como se estivesse se moldando a esse momento. O cheiro da terra molhada, misturado ao som das gotas, lhe trouxe uma sensação de pertencimento. Ao se aproximar do carro, Fernanda saiu com um sorriso tímido que iluminou a noite. "Carlos, que bom te ver." Sua voz, doce e familiar, fez seu coração balançar. "Você está bem? O que aconteceu?" A preocupação tomou conta de Carlos ao perceber a angústia nos olhos dela. "É uma longa história. Na verdade, eu voltei para ajudar a minha mãe com a fazenda, mas acabei me perdendo nas estradas. E você? O que está fazendo de volta?" "Eu soube que você tinha se mudado", Fernanda comentou, enquanto seus olhos brilhavam sob a luz intermitente do farol. "Eu preciso entender algumas coisas", Carlos respondeu, seu tom mais sério do que planejava. Enquanto falava, a tumultuada presença de Juliana na porta da casa se tornava cada vez mais palpável nas suas costas. Os sentimentos conflituosos de Carlos começaram a tumultuar sua mente. Juliana havia despertado um amor que ele acreditou estar enterrado. Agora, Fernanda, com sua presença inesperada, agitava o baralho das cartas que ele tentava organizar. Qual era a verdadeira resposta para suas indagações? "Eu não sabia que você voltaria, posso perguntar? Sobre a Juliana?" Fernanda questionou, sua voz tremendo só um pouco. Nesse instante, o mundo pareceu parar. Carlos sentiu todos os olhares interna e externamente se voltarem para ele. O peso da decisão que ainda não havia tomado ficou ainda mais denso. O que ele diria? Que sentimento ele nutria realmente? Justo quando a resposta começou a se formar em seus lábios, um novo estrondo de trovão rasgou o céu, fazendo o chão tremer levemente sob seus pés. E o que mais essa tempestade revelaria? Carlos sabia que com cada resposta, uma nova pergunta surgia. "Eu preciso decidir o que realmente quero", ele disse em um sussurro acompanhado pelo eco da tempestade. As decisões que ele tomasse agora moldariam não apenas seu futuro, mas possivelmente o de todos ao seu redor. E no fundo, ele já intuía que o caminho à frente seria muito mais complicado do que esperava. Carlos respirou fundo, sentindo a pressão do momento se intensificar. A chuva fazia o mundo ao redor parecer mais distante, como se ele estivesse em sua própria bolha de incertezas. Fernanda, com seu olhar esperançoso, e Juliana, com a vulnerabilidade à flor da pele, criavam um cenário onde suas emoções se entrelaçavam, como as raízes de uma árvore robusta. "Eu não posso decidir por você, mas posso te apoiar", Fernanda disse, sua voz doce trazendo um toque de calma ao caos que reinava dentro dele. Olhou para a casa, onde Ana e seu pai aguardavam ansiosos. Era como estar em um labirinto, preso entre passado e futuro, entre o que sempre quis e o que realmente precisava. Carlos sabia que era hora de confrontar não apenas o passado, mas as escolhas que moldaram seu presente. "Vou falar sobre isso com vocês", declarou Carlos, a voz mais firme agora. Ele sentiu que precisava esclarecer suas emoções, não só para si mesmo, mas para aqueles que amava. Ele se virou e deu um passo em direção à casa, chamando cada uma delas para segui-lo. A intensidade da tempestade refletia a bagunça que reinava em sua cabeça, mas a luz da esperança piscava no fundo de seu coração. Assim que entraram, o ambiente estava tão denso quanto a chuva lá fora. "Eu sei que tudo isso é confuso", começou Carlos olhando de Juliana para Fernanda e, por fim, para seu pai e Ana. Voltar não era simplesmente uma oportunidade de reencontro. Era uma chance de entender o que eu realmente desejo para a minha vida. Ana sorriu, encorajando-o a continuar. A presença dela era um alicerce que o fazia sentir-se seguro em meio ao turbilhão de sentimentos.
Durante todo o tempo em São Paulo, me convenci de que o sucesso era o que precisava para ser feliz. Mas o que realmente me fazia feliz eram as pequenas coisas e as pessoas que amei ao longo do caminho. Eu estava tão focado em correr atrás de um sonho que deixei a vida passar, confessou Carlos, sua voz embargada pela verdade dolorosa. O pai, que até então observava silenciosamente, tomou coragem. Carlos, eu nunca quis que você se sentisse assim. Eu esperava que você pudesse encontrar o seu caminho e ser feliz, mas não percebi que nessa busca tinha colocado uma barreira entre nós. Carlos olhou para ele, sentindo a intensidade das palavras, que não eram mais apenas uma crítica, mas um pedido sincero de reconciliação. Eu também não soube lidar com isso. Me afastei, e quando percebi, estava cercado por um vazio que eu mesmo criei. Juliana se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com compreensão. O que você sentiu por mim não morreu. Eu sei que as coisas mudaram, mas ainda existe algo ali. Lembre-se, amor é uma construção contínua, um diálogo que precisa ser feito. Fernanda aproveitou o momento. Eu sempre admirei a maneira como você se dedicou a tudo que fez, mas você também precisa se permitir sentir. Não precisamos voltar ao passado, mas podemos construir algo novo a partir dele. Carlos sentiu que estavam todos ali, prontos para entendê-lo, prontos para construir juntos. A tempestade do lado de fora não parecia mais tão ameaçadora, e a ideia de enfrentar seus medos começava a brilhar como um novo amanhecer. Estou pronto para isso, ele declarou, olhando de um rosto a outro, seu coração cada vez mais leve. Estou pronto para enfrentar o que ficou para trás. Quero conhecer o amor que tenho por cada um de vocês, independentemente da forma que isso tome. Foi quando uma onda de alívio percorreu a sala. Todos pareciam entender que a jornada de Carlos não era sobre uma escolha única, mas sobre um caminho de reconexões e novas descobertas. Ele percebeu que o amor não era apenas um sentimento isolado, mas uma rede de pessoas que se apoiavam mutuamente. E então, numa união silenciosa, Carlos fez uma promessa para si mesmo. Não deixaria mais os medos moldarem sua vida. Ele escolheria o amor, que sempre esteve ali, mesmo quando não estava pronto para vê-lo. Como se o universo estivesse escutando a sinceridade de seu coração, a chuva começou a diminuir e um raio de luz atravessou a janela, iluminando a sala com uma nova energia. Em vez de uma tempestade, o que se apresentava era uma nova oportunidade, onde cada vínculo se tornava mais forte. Carlos, agora decidido e cheio de esperança, olhou para cada um deles, seu pai, Juliana, Fernanda e Ana. Vamos redefinir nossas histórias juntos. Eu não sei exatamente como será, mas estou pronto para enfrentar isso. A luz que penetrava a sala parecia dançar junto com a música que começava a tocar ao fundo. Os risos e conversas da festa do lado de fora misturavam-se à promessa de um novo começo, e Carlos esteve certo de que, independentemente do caminho que escolhesse seguir, ele não estaria mais sozinho. O amor verdadeiro era uma jornada, e ele estava pronto para desfrutar de cada parte dela. E o que não sabia ainda era que as revelações que estavam por vir abririam um capítulo totalmente novo em suas vidas. Todos reunidos, riram, choraram e, finalmente, decidiram seguir em frente, juntos. Agora, a história de Carlos e de todos os que o cercavam estava apenas começando, e, acima de tudo, o amor sempre triunfaria. Se você quer continuar acompanhando as emocionantes histórias que transformam vida e sentimentos, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas aventuras. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo com seu carinho. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão emocionantes. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam sentir a força desta jornada. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.